E aí, meus colegas, estudantes do 3D, tudo bem com vocês? Bom, vou continuar lá os vídeos sobre o projeto da tampinha para games lá, né? Então, aqui a gente está com o software 3ds Max aberto. E eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder um pouco no vídeo e manter o foco. Então, eu vou sempre usar uma colinha aqui durante os vídeos, né? Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a navegação da viewport aqui no 3ds Max. Vou apresentar a ferramenta, o comando Zoom Extend, que é um atalho. Eu uso bastante em vários softwares 3D. E vou falar sobre outros comandos no decorrer também. Vou falar de uma coisa muito importante em modelagem 3D, que é transformações, rotação, translação, escalar. E depois eu vou falar sobre o painel Create e Modify, que vai ser os dois painéis que a gente vai usar aqui nessa modelagem, coisa bem simples. Aí, qualquer outra informação que vocês necessitarem sobre o software 3ds Max, lá naquele site que eu deixei de referência do vídeo anterior, do Thiago Savon, no Celeiro CG, ele tem um módulo lá grátis, que ele vai abordar vários aspectos desse software aqui, é bem tranquilo de aprender, então para eu não ser redundante, eu não vou ficar falando de cada coisinha do software, né? É só vocês assistirem o vídeo grátis dele lá e vocês já matam a charada. E eu vou falar também uma coisa que é difícil ver em um curso ou num vídeo tutorial na internet, que é sobre planejamento da modelagem. Conceitos de revolução, que vai ser o que a gente vai usar aqui nessa modelagem da tampinha. Falar sobre subcomponentes e geometria primitiva. Então, vamos lá. Primeira coisa, navegação básica. Aqui no 3ds Max, vocês podem ver que tem 4 janelas. Essas janelas se chamam viewport. Então, a gente tem uma perspectiva, tem uma vista front, tem uma vista top e uma vista left. Para eu poder movimentar a câmera, né? Observem aqui na janelinha da perspectiva. Para eu poder movimentar a câmera aqui, tudo funciona com o botão do meio do mouse, né? Esse botãozinho aqui, ó. Então, e o modificador Alt. Então eu seguro o Alt. Botão esquerdo do mouse. Opa. Botão esquerdo não. Botão do meio do mouse. No 3ds Max, tudo funciona com o botão do meio do mouse. Então, ó, se eu segurar Alt, clicar no botão do meio do mouse e movimentar minha mão ali no mouse, ó, eu tenho Rotate da câmera, né? Posso rotacionar a câmera no sentido que eu quiser. Outro comando, assim, bem importante nos softwares 3D é o Zoom Extend. Zoom Extend e a maximização da viewport que está selecionada. Então, maximização da viewport que está selecionada, Alt W. Vou criar um box aqui, eu já falo sobre o painel ali. Vou criar um box para ficar mais fácil. Então, Alt W, né? Eu maximizo a viewport selecionada. Isso aqui é bem importante. Qualquer software 3D, essa maximização aqui. No Max, é Alt e W. Zoom Extend por exemplo, você mexeu lá, esbarrou e fez a câmera ficar longe, assim. Você aperta aqui no Max Z, ó, ele maximiza, né? Então se estiver selecionado, maximiza para visualizar o que está selecionado. Então, recapitulando, para rotacionar a câmera, seguro a Alt, botão do meio do mouse. Para eu dar um zoom,
É só usar o scroll do botão do meio do mouse, né? Eu faço um zoom. E para eu movimentar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, que é o pan, eu só seguro o botão do meio do mouse. Aí eu movimento. Então isso aqui é o básico da navegação na viewport do 3ds Max. Vamos ver o próximo aqui. Todo software 3D ele trabalha com as transformações. O que são as transformações? Rotação, escalonar e transladar. Esses comandos você encontra nas teclas W, E, R. Ó, W é transladar. Então você translada o objeto nesses 3 eixos. Ó. O E é rotacionar, mesma coisa, nos 3 eixos. E o R é escalonar. Você pode escalonar ele igualmente nos 3 eixos ou um eixo só. X, Y. E a tecla Q é a seleção, né? Então, Q é seleção, W é transladação, o E rotação e o R escalonamento. Beleza? Falei sobre as transformações. Agora uma coisa que é muito importante. Toda vez que... Isso é um costume meu. Toda vez que eu vou fazer uma modelagem, antes eu faço um planejamento dessa modelagem. O que significa? O que é mais comum das pessoas fazerem é coletar bastante referência. Então vai na internet, coleta bastante referências. Isso é comum. As pessoas fazem isso, né? Mas eu não fico só na coleta da referência. Quando o objeto é pequeno e é acessível, eu tento encontrar esse objeto para eu poder analisar ele. No caso aqui, ó, a tampinha. Estava andando na rua, achei essa tampinha aqui, peguei ela para eu analisar, para eu entender como ela é feita, possivelmente ela foi produzida. Isso é coisa de designer de produto. Então, peguei a tampinha lá na rua, tirei algumas medidas dela, né? Os raios, alguns raios aqui, a altura. Depois, aqui ó, fiz um sketchzinho, né? Coloquei já algumas medidas aqui nesse sketchzinho. E eu tenho esse costume de fazer um planejamento para depois ir lá para o software 3D, né? Aí o que você ganha com isso, ficar planejando dessa maneira? Você já vai assimilando aquele objeto antes de modelar ele, mas você já está modelando ele aqui, ó, na sua mente. Então, quando você for lá para o software, você já treinou um pouquinho a sua mente sobre a modelagem, né? Então eu acho que isso é um ganho, né? Eu tenho esse costume de repente vocês podem tentar ver se ajuda vocês aí, né? É lógico, se for modelar um ônibus, você não vai pegar, estacionar um ônibus lá na garagem da sua casa ou lá na rua. O que você vai fazer? Você vai coletar referência. Aliás, você poderia coletar referências, né? Tirar algumas fotos e tal. E em cima dessas fotos fazer alguns rascunhos, alguns estudos, por que não? Né? Mas assim, isso é um costume meu. Talvez isso possa ajudar vocês. Então, feito isso, como que eu procedo aqui? Vocês lembram da técnica que eu comentei no vídeo anterior, Box Modeling? O Box Modeling é uma técnica que ele usa uma primitiva geométrica. No caso aqui do 3ds Max, aqui tem vários painéis, aqui ó, do lado direito aqui da tela, tem vários painéis. 2 painéis aqui são bem importantes para esses primeiros exercícios. Create, que é esse painel que tem sei lá, um solzinho, esse ícone estranho aqui. Olha lá, já escreveu ali, ó, Create. E Modify. Aí o que acontece? Você cria alguma coisa usando o painel Create e modifica no painel Modify. Bem lógico, né? E aqui eu tenho várias coisas para criar, ó, nesse menu suspenso. Se eu clicar aqui, ó,
Tem várias coisas. E dentre elas, ó, primitivas padrões. Vamos nos ater somente a essas primitivas padrões. Aí aqui eu tenho várias coisas, ó. Eu tenho box, clico e arrasto, né, solto e ergo aqui, ó. Mas eu posso modificar os parâmetros aqui, ó, em Parameters. Então posso, por exemplo, o length dele aqui aumentar, diminuir, né? Posso deixar tudo igual. Olha lá. Deixa eu só mudar aqui, ó, o tipo de visualização. Lembrando do que eu não falar aqui, provavelmente vai ter lá no vídeo do Thiago Savona, de grátis. Ó, então eu selecionei o box aqui, ó, posso colocar o nome dele aqui, caixa, e venho aqui no painel Modify e tem vários parâmetros. Posso modificar o número de cortes, ó, olha lá os cortes acontecendo. E tudo isso aqui me ajuda na modelagem. Na modelagem poligonal, outra coisa bem importante é que você pode transformar os subcomponentes do objeto. O que seria isso? Se eu clicar aqui nessa caixa, apertar o botão direito do mouse, aí aparece outro menu aqui, ó, vou aqui, ó, Convert to Editable Poly. Aí já vai aparecer um monte de coisa aqui do outro lado. Não se assustem, a gente vai falar conforme a necessidade do que vai ser usado aqui. Vocês podem reparar que agora eu tenho subcomponentes dessa caixa para eu poder editar. As teclas de atalho para esse subcomponente são tecla 1, vértices, ó. Deixa eu mudar essa seleção aqui. Aí. Ó, vértices. Então, eu tenho os vértices para poder controlar aqui. Se eu apertar o W, ó, posso esticar o vértice. No eixo Z, por exemplo. 2. Arestas, Edge. Então, eu uso Edge. Mesma coisa. Posso transladar, rotacionar, escalonar. Outro atalho, Border. Mas eu vou pular esse e vou falar de polígono e depois voltar nele. Polígono, 4. Ó, eu posso mexer no polígono. 3. Border. Quando você tem um buraco na malha assim, ó, é aí que você usa o border. Ele seleciona a borda do que está aberto. O element a gente não vai usar agora. E talvez num vídeo futuro, se for houver a necessidade de usar, eu falo sobre ele. O que a gente vai mais usar aqui é vértices, tecla 1, edge, tecla 2, polígono, tecla 3. Esses são os atalhos. Tranquilo? Continuando aqui no meu roteirinho. Subcomponentes já falei, geometrias primitivas já falei. Agora só falta falar sobre o conceito de revolução, mas isso eu já vou fazer utilizando a tampinha lá. Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom extend aqui, Alt W. Vamos começar. Durante a fase de planejamento, que eu comentei com vocês, eu tenho um costume também de se for um box modeling, né, se for a técnica do box modeling, eu tenho um costume também de analisar qual seria a geometria que chega mais perto daquele objeto, no caso essa tampinha. Pode ser um cilindro, não pode? Mas eu vou usar um cone. Por quê? Porque o cone ele tem dois raios que eu consigo controlar aqui no Max. Então aqui no fundo da tampinha é um raio e aqui no topo da tampinha é outro raio. Então eu venho aqui, ó, cone em Standard Primitives no painel Create, clico, arrasto, ó,
Faço qualquer coisa aqui, ó. Depois eu controlo nos parâmetros. Alt W para maximizar. Então, eu entendo que é mais ou menos esse o formato primitivo de uma tampinha de garrafa. Já vou mudar aqui o nome dela, ó. Tampinha garrafa. Nesse quadradinho aqui que tem essa cor, já posso trocar a cor também. Deixar esse azul aqui. E agora eu venho aqui nesse painel Modify e modifico alguns parâmetros. Eu tirei as medidas da tampinha, então já vou setar aqui, ó. Primeiro raio, o raio de baixo. Mas antes de setar, eu tenho o costume de modelar dependendo do tamanho do objeto em milímetros. Para eu poder colocar os parâmetros em milímetros aqui no 3ds Max, eu venho em Customize, Unit Setup, Millimeters. Aqui, ó. Tem milímetros, centímetros, metros, quilômetros. Eu deixo em milímetros. Dou OK. Aí tudo que você fizer vai ficar em milímetros. Então tá, mudando aqui, ó. Primeiro raio. Eu vou pôr 13, porque daí o diâmetro da tampinha vai ser 26. Segundo raio. Vou colocar 12. E a altura da tampinha é 6 milímetros. Então, está no tamanho real a nossa tampinha. Vou colocar ela no centro do mundo aqui, então eu aperto W, venho aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, ó, e coloco tudo 0. E aí minha tampinha está no centro do mundo 3D aqui. E vou continuar colocando alguns parâmetros. Não preciso de todos esses cortes que está aqui. Então vou deixar tudo 1 aqui, ó. E não preciso que ela tenha 24 lados, né? Vou deixar com 7, daí já vai me ajudar. Agora eu quero explicar sobre um conceito bem interessante. Deixa eu voltar lá na tampinha. Existem alguns modelos que a gente só precisa modelar um pedaço dele e usar esse conceito de revolução para replicar as outras partes sem precisar ficar editando cada parte. Por que eu digo isso? Imagina eu ter que ficar editando cada volta dessa aqui, desse detalhe dessa tampa, né? Olha quantas voltas tem. Eu ia demorar, perder um tempo. Então, essa ideia da revolução que eu vou passar para vocês, ela é eficiente. Por quê? Porque ela diminui o tempo de modelagem, né? E é utilizado para várias coisas. Eu vou usar no caso aqui para tampinha. Deixa eu ver se dá para desenhar com esse comando. Dá. Então, qual que é a ideia? Eu vou modelar um pedaço da tampinha. Ops. Vou modelar só esse pedaço aqui, ó, que nem se fosse uma pizza. E aí, modelando esse pedaço, eu vou duplicar ele, né? E vou gerar os outros. Aí eu vou usar o comando de um comando de translação para revolucionar tudo, né? E duplicando aqui, ó, em volta da tampinha. E não precisar ficar modelando um por um, né? Modelei um pedaço, replico, revoluciono. E aí eu vou ter a tampinha. Lógico que eu vou ter que fazer alguns outros comandos, continuar a edição para poder unificar os pontos, soldar os pontos, senão não vai funcionar. Mas vai ser esse método aqui e esse conceito de revolução que eu vou usar para poder fazer a tampinha. Beleza? Bom, então, continuando, né? Eu tenho aqui meu cone
com aqueles parâmetros setados. Raio 1, 13, raio 2, 12, altura 6, segmentos de altura 1, segmentos do cap 1, número de lados 7. No Box Modeling, eu não preciso necessariamente modelar de uma primitiva como um todo. Eu posso modelar usando partes dessa primitiva. Como que eu faço isso aqui no Max? Eu ligo o Slice On aqui, ó, nesse íconezinho aqui, e posso seletar a partir dos ângulos, né? Slice From 45 graus. Então, vai ser a partir dessa fatia de bolo aqui que eu vou fazer o restante da tampinha. Agora, eu vou converter essa geometria em polígonos editáveis. Como que eu faço isso? Clicando com o botão direito do mouse, aparecem esses vários menus. Vem aqui ó, em Convert to Editable Poly. Clico ali e aqui do lado vai me aparecer vários subcomponentes que eu posso fazer edição. Continuando, eu vou editar as arestas, fazer um chanfro nessas arestas aqui, ó. Porque se a gente observar a tampinha, desse topo aqui para a lateral dela, ela tem um abaulado. Não é vivo o canto que nem está ali na fatia. Então, essa aresta, eu preciso fazer uma edição nela, nessas várias arestas. Mas antes eu vou deletar uns polígonos que eu não quero aqui. Aperto 4 e vai para polígonos. Clico nesses polígonos aqui que eu não quero e aperto Delete. Só vou precisar dessa casca aqui agora. Para eu desligar esse grid que está me enchendo o saco, letra G. Agora sim, voltando nas arestas, aperto 2. Para eu poder fazer aquele chanfre, eu venho aqui, ó, Chamfer, Edit Vértices, Chamfer. Clico na caixinha. 10 mm é muito, ponho 1,5, já testei. E coloco duas arestas. 3 é melhor. E dou um check. Aí, já ficou abaulado. Agora, eu vou editar essas arestas aqui, ó. Vou fazer 3 cortes no meio delas. Para eu fazer cortes, venho em Connect, caixinha, coloco o número de cortes que eu quero, 3, e nesses outros parâmetros eu edito o distanciamento entre elas. Aqui tá bom, vou levar um pouquinho para cima também, 13 acho que tá bom, dou um OK, beleza. Também quero editar esse conjunto de edges aqui, ó. Seleciono esses aqui, pulo um, seleciono esse, pulo um, seleciono esse. Tranquilo. Connect, ali eu quero só 2 e 0 o resto. Eu não quero que elas fiquem se movimentando aí. Dou um check. Pronto. Já fiz mais essa edição aqui. Continuando editando os edges, clico nesse edge aqui, ó. Pulo um, né? Clico clico nesse. Deixo aqui em Constraints em Edge Geometry ligado, porque eu quero fazer o movimento dessas edges respeitando as outras, né? Para não ficar naquela coisa de movimentar loucamente no espaço 3D. Clico aqui ó, no eixo Y e ó. É isso aí. Agora eu vou selecionar polígonos? Não vou selecionar polígonos. Agora eu vou fazer
o comando de revolução. Vou deixar selecionados esses polígonos aqui para me ajudar no futuro. Selecionei eles. Já já vocês vão entender o porquê. Antes vou fazer uma edição aqui, nesse polígono aqui do topo, desse aqui de cima. Vocês percebem que tem 8 arestas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é ruim na modelagem poligonal. Geralmente tem que ficar o polígono ou com 3 ou com 4. Acima disso, sempre vai dar pau na malha. Eu vou fazer uma edição aqui para poder diminuir essas arestas. Como eu faço isso? Venho aqui em Edit Geometry com o subcomponente polígono selecionado, clico em Cut. Aí eu corto aqui, ó, de vértice até vértice. Pronto, já resolvi meu problema. Agora eu tenho aqui em cima o polígono com 4 lados. Beleza. Próxima etapa. Agora vem o famoso pulo do gato. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que eu vou fazer? Lembram do conceito de revolução? Vou usar ele agora. Como eu faço isso? Aqui em cima deixo selecionado Select and Rotate e ligo aqui o Angle Snap Tongue. O que isso vai fazer? Quando eu rotacionar aqui, ó, percebam que ele vai mudando de ângulos de 5 em 5 graus. Isso aqui vai me ajudar bastante. Seguro o Shift, começa a rotacionar. Chegou em 45 graus, solto. Aqui nessa caixinha de opções, deixo ligado em Copy. E o número de cópias eu quero 7. Dou um OK. Beleza? Então, eu tenho uma revolução agora aqui, ó, daquela fatia. Só que eu preciso atachar essas formas em um objeto só para dar continuidade. De novo, como faço isso? Seleciono um objeto, aqui em Edit Geometry tenho Attach. Clico em Attach e vou somando pedaços. Ó. Selecionei tudo, posso desligar aqui. Agora dá a entender que é um objeto só. Porém, eu preciso soldar os pontos entre as fatias. Então eu seleciono todos os vértices. Ai, seleção maluca. Cadê a caixa? Aí. Seleciono todos os vértices. E venho aqui, ó, com o subcomponente vértice selecionado. Eu venho aqui, ó, em Weld, na caixinha. Só que aí ele está somando tudo loucamente porque a tolerância dele está 1 milímetro. Então, vamos abaixar isso aqui, né? Começar do zero. Quando começar a dar pau, eu paro. Ó, já deu pau, então é 0,4 tolerância. E dou um OK. Aí. Beleza. Lembra que eu tinha selecionado de uma fatia esses 3 conjuntos de polígonos, ó, esse e esse? Olha lá porque que eu já deixei selecionado antes. Porque daí eu seleciono todo mundo, tá vendo? Só que não é os polígonos ali que eu quero mexer, são os vértices. Então, como está tudo selecionado, eu seguro Ctrl, clico aqui em Vertex. Então, ele vai selecionar os vértices somente daqueles polígonos que estavam selecionados antes. Aí eu venho na vista top, deixo centralizado bonitinho e aperto a translação W. Clico aqui no eixo Z, ó.
Só que tá dando um probleminha aí, tá vendo? Eu já sei por quê. Aqui, ó, Constraints é desligado. Desliga essa maluquice aí, gente. Que isso? Agora sim. Opa, tá dando pau de novo. Por que que tá dando pau de novo? Espera aí que eu já vou solucionar isso. Doideira, gente. Que doideira. Ah, já sei. Ah, o jumento tá usando translação. Não é translação. É escalonar. Letra E. Aí, ó. E movimento ali para já dar aquela sensação daquelas garrinhas da. É isso aí, ó. Ficou bom. Desligo o Vertex. E eu posso observar que já tem o formato. Vou desligar aqui a visualização do Edit Face. Já tem o formato da tampinha. Beleza? Só que essa tampinha é uma casca. Eu não quero uma casca de tampinha, eu quero uma tampinha. Como que eu faço para dar uma espessura nisso? O 3ds Max tem uma maracutaia. Que palavra, hein? Maracutaia. Nossa, tem uma maracutaia aqui. Como que eu faço isso? Para dar espessura. Eu vou usar modificadores. Mas antes de eu mudar esse nome aqui, que tá feio, tampinha garrafa 007, ela é uma agente secreta. Tampinha garrafa. Antes, um adendo. Por que eu só dei os pontos lá? Porque se eu usar um modificador Turbo Smooth, o que o Turbo Smooth faz? Ele divide em 4 um polígono para gerar mais densidade na malha e deixar mais abaulado. Se eu usar o Turbo Smooth aqui, ó, clico aqui, e não tivesse feito aquelas soldas, ia estar um monte de buraco aqui. Por isso que eu fiz aquela solda. Importante. Então vamos lá, eu quero dar uma espessura. Deixa eu ver quanto que essa tampinha tem. Olha, isso aqui deve estar entre 0,3 ou 0,2 de milímetros de espessura. Então eu venho aqui, ó, aqui nesse Modifier List, eu tenho uma lista de vários modificadores. Então, esses modificadores é o coração do 3ds Max. Eles agilizam muito a modelagem e dá eficiência de tempo, né? Uma das grandes vantagens que eu vejo no 3ds Max em relação aos outros softwares, não desmerecendo os outros, é essa questão aqui, dessa listagem de modificadores. Para eu pôr ali uma casca, eu vou digitar ali, ó, Shell. Só que aí ele zoou o plantão, por quê? Porque ele tá já com 10 milímetros ali, eu vou deixar 0. E aqui eu posso escolher ou para dentro, inner amount, ou para fora. Então, como eu já deixei ali o raio de baixo já certinho, então vou fazer para dentro. Vou pôr aqui, posso ir testando, né? 0,2. Ó, 0,2 fica legal. Vamos pôr um 0,3. Aí, ó, 0,3. E é isso, ó. E finalizamos a modelagem da nossa tampinha. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpe as brincadeiras, aquela dancinha que eu ensaiei lá no começo meio toscona. Algumas gaguejadas. Mas vamos lá. No próximo vídeo a gente já vai exportar essa tampinha para o ZBrush e fazer detalhe lá de amassado, vinco, esmagado. Aí já começa a ficar um pouco mais interessante. Para finalizar, depois que eu fiz tudo o que precisava nessa tampinha, eu clico aqui no primeiro modificador que está ali, Shell, e dou um Collapse All. O que ele vai fazer? Ele vai tirar toda a pilha de modificadores, vai deixar
é uma coisa sólida, sem aquela pi. É isso aí, gente. Até mais.